Olá, pessoal, turmas do 9º ano da Rede Pública Municipal de Milagres. Eu sou a professora Jussi e hoje nós vamos para a nossa 9ª videoaula. Nessa videoaula nós vamos tratar de parte das orações subordinadas adverbiais. Essas orações nos ajudam a construir o sentido na produção de textos e na leitura dos textos produzidos por outros autores. Então, os textos tanto podem ser de nossa autoria, como também podem ser de autoria de outros escritores, de outros produtores desse texto. Então, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o sentido decorrente de períodos compostos por subordinação, onde a oração subordinada é constituída a partir do sentido de um advérbio. Ou seja, é o advérbio que determina o sentido dessa oração subordinada. Então, a gente vai hoje trabalhar com foco no gênero de texto anedota, porque a gente não pode tratar desses elementos gramaticais dissociados do texto. Além da anedota, nós vamos tratar ainda da letra de uma música, e assim, o critério que nós utilizamos para a seleção tanto das anedotas quanto da música é a necessidade de você se colocar no lugar do outro. Porque no momento que nós vamos socializar, interagir com outra pessoa, utilizando o texto de uma anedota, é importante que a gente se coloque no lugar do outro para a gente avaliar, analisar se você gostaria de receber aquele texto, aquela informação, o conteúdo daquela interação. Porque se você não tiver disposto, se você não concordar com o recebimento do conteúdo dessa anedota, então é interessante você suspender a intenção de interagir utilizando esse texto. Porque, como bem coloca o filósofo Emmanuel Kant, a gente só pode repassar para o outro aquilo que a gente gostaria de receber. Então, vou agora projetar os slides que planejei para a nossa aula. Nós vamos agora trabalhar com foco nas orações subordinadas adverbiais, como eu já coloquei. Então, hoje a gente vai trabalhar com 2 focos, observando tanto a leitura quanto a análise linguística semiótica. Nossos objetos de conhecimento são a letra de uma música, são anedotas e também as orações subordinadas adverbiais. E a habilidade que nós vamos procurar desenvolver é identificar em textos lidos ou de produção própria, agrupamentos de orações em períodos, diferenciando de coordenação de subordinação. Nós já iniciamos esse trabalho em nossa última aula e hoje nós vamos expandi-lo, ampliar, certo? Então vamos aqui, vamos para a nossa primeira anedota. 3 imitadores estão diante de um produtor de televisão tentando ser contratados para um programa de auditório. Quando eu imito um touro, diz o primeiro, todas as vacas mugem. Quando eu lato, diz o segundo, todos os gatos do bairro saem correndo. Isso não é nada, diz o terceiro. Quando eu imito um galo, o sol nasce. Então, esse texto, essa anedota foi captada, foi copiada do site braille.com.br e ele é de autoria do escritor Barazal. E nós acessamos esse texto no dia 15 de julho de 2020, que foi a data em que nós planejamos a aula. Então, gente, nós vamos ter aí 3 períodos compostos por subordinação destacados. O primeiro é, quando eu imito um touro, todas as vacas mugem. O segundo, quando eu lato, todos os gatos do bairro saem correndo. O terceiro período composto por subordinação, quando eu imito um galo, o sol nasce. Nesses 3 casos, os períodos compostos por subordinação
começam com uma oração subordinada adverbial temporal e terminam com a oração principal. Então, a oração principal é aquela oração que traz uma informação que vai ser complementada pela oração subordinada adverbial, mas essa oração principal, ela não é introduzida por uma conjunção. Já no caso da oração subordinada adverbial, ela deve ser introduzida por uma conjunção, ou por um advérbio. Perdoe-me, não é conjunção, é advérbio. Porque nós temos um conjunto de orações subordinadas que são introduzidas por conjunções. Mas, no caso das adverbiais, elas são introduzidas por advérbios. E, nesse caso, nessas 3 orações que nós destacamos nesta anedota, o advérbio, quando constrói o sentido de lugar. Então, por isso que nós categorizamos essas 3 orações subordinadas adverbiais como sendo do tipo temporal, certo? A segunda anedota diz o seguinte: não tomei café da manhã pensando em você. Não almocei pensando em você. Não jantei pensando em você. E depois não dormi pensando em você, porque estava morto de fome. Então, nós temos aqui uma segunda anedota, um segundo texto. Então, esse texto está organizado em versos. Se a gente for ler apenas o primeiro, o segundo e o terceiro versos, nós vamos imaginar que o autor desta anedota está apaixonado. Ele está tão ressentido com a ausência do amado ou da amada que ele não está conseguindo se alimentar. Mas, como se trata de uma anedota, no verso final, nós vamos ter aí o fechamento do discurso e a gente vai saber de fato por que ele não conseguiu dormir, né? Então, vejamos aqui a oração destacada. As orações destacadas no último verso. Não dormi porque estava morto de fome. Então, a gente observa que aí há uma quebra de expectativa. Não dormi é a oração principal e porque estava morto de fome é a causa do enunciador não ter dormido. Então, a gente observa que nós estamos aí diante da ocorrência de uma oração subordinada adverbial causal, porque essa oração subordinada adverbial causal é introduzida pelo advérbio porque, e nesse caso aqui, é introduzido por um termo que dá a ideia de causa, ok? Então, nós estamos aqui diante da ocorrência de uma causa, de um elemento, de um conectivo que vai indicar a causa da ação expressa na oração principal. Lembrando que a oração expressa na oração principal foi não dormir. Agora vamos ao nosso terceiro texto, a nossa terceira anedota, tá bom? E eu faço um convite para você se divertir lendo esse texto também, tá certo? O professor diz ao aluno: vou lhe fazer uma última pergunta. Se você souber, lhe dou um 10. Quantos pelos tem um rabo de um cavalo? O aluno: 30.583. E como você sabe? Desculpe, professor, mas essa já é uma outra pergunta. Então, nós temos aí mais uma piada, anedota do Litvin. E a gente observa que nessa piada, né, nessa anedota, o Litvin, ele vai mostrar que a esperteza do aluno certamente superou as expectativas do professor, né? Que o professor lança um desafio e oferece uma recompensa. E o aluno prontamente responde, né? Mas, diante da incerteza, da validade da resposta, o professor lança uma outra pergunta e o aluno sabiamente diz se a resposta feita já foi respondida, certamente ele teria direito à recompensa ofertada. Então, no período, se você souber, eu lhe dou um 10,
Se você souber, é oração subordinada adverbial condicional, porque é introduzida pelo conectivo se e esse conectivo expressa a ideia de condição. Então, nós estamos diante da ocorrência de uma oração subordinada adverbial condicional sempre que essa oração for introduzida por um conectivo cujo sentido remeta à condição. E a oração principal vai ocorrer na segunda parte do período, sendo que a oração principal é eu lhe dou um 10. Agora vamos para o nosso último texto. No nosso último texto é a letra da música Feio que Dói, que é cantada pelo Léo Camaro, tá bom? E eu vou me deter, gente, apenas à segunda parte, de onde nós destacamos uma oração para ser analisada. Ou melhor, uma oração não, 2 orações, porque nós estamos trabalhando com período composto por subordinação. E no período composto por subordinação, nós precisamos ter, no mínimo, 2 orações, tá bom? Sendo que nós vamos ter uma oração principal, que não é introduzida por um conectivo, que dá a ideia de interdependência, de conexão, e a outra oração é introduzida por um conectivo, né? Então, vejamos aqui. Ele é feio que dói. Ele é feio que dói, mas na grana ele destrói. E dando um rolê de Camaro, as mina pira no Playboy. Então, percebemos aí que nós destacamos, esse texto é produzido com uma linguagem bem informal, essa linguagem se aproxima muito da nossa fala, e nós destacamos aí para análise o período composto, ele é feio que dói. Nesse período composto, a oração ele é feio que dói é uma oração principal. É a oração principal. Por que se trata da oração principal? Porque essa oração não é introduzida por uma conjunção. Mas a gente observa também que essa oração principal, ela não tem sentido completo. Porque se eu chegar para alguém e disser, ele é feio que dói, alguém já vai querer saber, né, o resultado disso. Então, o resultado disso, o resultado de ele é feio é que dói. Então, a dor é decorrente da feiura. Mas eu trouxe esse texto e quero falar com vocês um pouco sobre ética, porque o conceito de beleza e de feiura é muito relativo e a gente precisa ter cuidado no momento em que a gente canta essa música e no momento que a gente repassa essa informação, porque algumas pessoas são sensíveis à utilização de expressões desse nível e a gente pode estar sendo uma pessoa desagradável quando a gente expressa a nossa opinião a respeito do conceito de beleza em relação às pessoas. Então, a gente precisa ter cuidado com isso para não ser antiético, para não ferir a moral de alguém, para não deixar alguém insatisfeito com a gente. Porque, como eu disse, a beleza não é só externa, a beleza principal é interior, e é essa beleza que nos constitui e que pode trazer as pessoas para perto ou afastar as pessoas da gente. Bom, então agora vamos para a nossa atividade. Vocês vão resolver as questões do livro didático. Essa semana eu mudei, eu não coloquei aqui o espelho da atividade, porque vocês têm o livro, e eu gostaria que vocês visitassem o livro de vocês e resolvessem na página 120 as questões 1 e 2, e na página 124, apenas a questão 1, tá bom? O livro de vocês é da editora SM, é um livro muito bom, e vocês vão observar que as questões 1 e 2 da página 120 e a questão 1 da página 124 vão tratar justamente do período composto por subordinação, tratando especificamente das orações subordinadas adverbiais estudadas. E aqui, neste último slide, nós temos algumas orações que nós propomos para que vocês separem a oração principal da oração subordinada adverbial e que vocês possam classificar as orações subordinadas adverbiais
com base no sentido produzido pelo conectivo que as introduzem, tá bom? Então, vocês vão resolver essa atividade, vão mandar para o professor de vocês, porque ao lado aqui, no nosso canto superior esquerdo, está o nosso bloquinho de anotação. Gente, eu agradeço mais uma vez pela atenção, desejo muito sucesso e até a nossa próxima aula.